começando mais uma edição do seu programa Casa do Mr. Volpe. Hoje a gente está aqui na Alameda Lorena, fazendo lançamento, cobrindo um lançamento de livro muito legal, que daqui a pouquinho você vai saber de quem que é. Mas antes, eu quero falar que o programa Casa do Mr. Volpe tem o apoio da Bela Fatia, Padaria Carol, Criar, Vida Plena, Saudável, Fique, Assessoria de Imprensa e Floricultura Jardim dos Amores. O programa Casa do Mr. Volpe passa na TV Paradise, na TV Clique Brasil, na FM TV, no canal 181 da Soul TV, no canal 12 da Via TV Net, na rede IT TV e Olhos na TV, além da Roku e da Fire TV. Então o programa Casa do Mr. Volpe está apenas começando. Roda a vinheta, produção. Bom, agora eu tô com ela, que eu falei que era um livro muito legal. Então, a Ana Paula Gonçalves, que hoje está lançando o livro O Brasil Mostra a Sua Cara, vale tudo, até a novela que escancarou a elite e a corrupção brasileira. O que tem de polêmico dentro desse livro, Ana? Polêmico? Eu não sei se tem de polêmico, mas o que eu acho que tem muito é um retrato daquela época. Porque eu estudei muito o Brasil da época, o Brasil do ano da Constituinte, do final da ditadura militar, um Brasil com uma inflação imensa, com uma crise imensa. E aí, a partir da telenovela, a partir de Vale Tudo, eu analiso a novela, a importância dela na época e aquele Brasil. Eu acho que isso por si só já é polêmico, né? Porque estudar Brasil é sempre polêmico, né? Com certeza. Tá muito diferente de hoje, né? Muito, muito diferente. Acha que tá pior ou tá melhor? Nossa, difícil. Olha a polêmica, hein? Não, eu acho que estava pior. Estava pior porque a gente ainda não tinha o senso de democracia tão forte quanto a gente tem para lutar hoje. A gente estava saindo de uma ditadura militar, a população ainda não entendia muito bem seus direitos, que vieram muito com a Constituição de 1988, que é do ano de Vale Tudo. Então eu acho que está caminhando a passos de formigas, mas está melhor. Porque naquela época lá, a inflação, cada hora que você ia no mercado, você ia lá comprar uma caneta dessa, era R$1. No dia seguinte era R$1,50. Ou no mesmo dia, né? Exatamente. Isso retrata tudo no livro, né? Sim. Eu faço um apanhado do que era o Brasil daquela época, do que era a novela daquela época, a televisão em si, porque a gente está falando de uma outra época. Não existia internet, não existia TV a cabo, streaming, celular, nada disso. Quem tinha televisão, a grande maioria das pessoas, a grande população, era uma televisão. Então as pessoas juntavam na sala, a família, para assistir o mesmo programa, no caso, a televisão. E é um Brasil totalmente diferente do Brasil de hoje, onde cada um tem a sua TV, tem o seu computador, assiste a hora que quer, quando quer. Então realmente era muito diferente, era outra dinâmica. Parece que tem muito mais tempo, mas tem só 33, 34 anos, né? Pois é, né? Como o tempo passa tão rápido, como mudou tudo. Hoje você tem um mundo na palma das suas mãos. Naquela época não. É o que você retratou. Era uma televisão ali na sala, naquele horário, ou era novela, ou era filme, era uma brigaiada, né? Porque cada um queria assistir uma coisa. Hoje não, hoje você tem uma televisão no quarto, tem uma televisão até na cozinha hoje, né, Ana? E pode assistir a televisão pelo computador, pode assistir a televisão pelo celular. Você tem várias formas de assistir e várias formas de ver e uma gama de produtos muito maior. Então a telenovela era praticamente onipotente naquele momento, né? A Vale Tudo vem numa década das maiores audiências da TV Globo, entendeu? Então ela é muito querida, ela é muito importante, mas a gente também tem que dizer que ela é uma outra época. A gente não pode esperar, por exemplo, que essa versão tenha a mesma audiência, porque nenhuma novela mais vai ter. Não existe mais. Não existe mais. Não existe essa possibilidade, né? É outro tempo e ela conquista hoje em dia, a telenovela tem ainda o poder de conquistar muitas pessoas, mas não é mais a mesma coisa, né? Naquela época chegava a se dar 90%, 100% de audiência. Hoje, eles estão pedindo, pelo amor de Deus, para assistir novela, né? Porque a concorrência é muita.
não é só a TV aberta que se tem hoje. Hoje tem a TV a cabo, tem as TVs por streaming, que já estão fazendo novelas hoje em dia, né? É uma outra linguagem. Hoje em dia a gente tem um público de novela muito forte ainda, mas tem um público mais jovem, um público que não é tão fã de telenovela. Então, o grande desafio hoje de uma obra aberta como a telenovela é conquistar esse novo público, porque o público cativo ainda está lá. Mas ela precisa conquistar essa galera nova que está acostumada a ver coisas com outra linguagem, às vezes com outro ritmo, com outra velocidade, e isso faz diferença também, entendeu? E o legal do teu livro é que retrata uma época que hoje em dia as pessoas não conhecem, principalmente o pessoal jovem, eles não conhecem. Eu conheço, você conhece, muita gente que vai vir aqui comprar seu livro conhece, mas o jovem não conhece, não sabe, não tem ideia do que foi, né, Ana? Não, infelizmente, essa é uma época da história da gente que é muito pouco contada nos livros de história, na escola. Então, por exemplo, eu, para fazer a pesquisa, eu fui muito em jornais da época, revistas da época, porque a censura, a ditadura, ela não permitia a gente ter registros, muitos registros da época. Então, é muito... Para esse pessoal que não viveu, você vê o fenômeno do filme Ainda Estou Aqui Agora, que foi toda uma geração que assistiu agora que não fazia ideia do que tinha sido a ditadura. O meu livro ele vem um pouco depois dessa época da ditadura, mas ainda Vale Tudo passa pela censura. Ela é a última novela das 20 horas da Globo, novela das 8, que passa pela censura, que tem que entregar os capítulos. Então era um outro Brasil, era uma outra realidade, né? E essa galera mais nova não tem muitos lugares para pesquisar sobre isso, porque os livros de história, infelizmente, não contam essa nossa memória recente, né? Que é 30, 40 anos atrás, que ainda é uma memória recente que não é contada ainda, né? É verdade. E aí o livro você está contando muita coisa que aconteceu naquela época, que rolou e as pessoas não conhecem. Eu conheço, você conhece, outras pessoas da nossa idade conhecem, mas muita gente jovem nem sabe, né, Ana? Eu faço uma linha do tempo, eu vou mesclando a informação de como, enquanto estava passando o Vale Tudo, o que estava acontecendo no Brasil, para poder contextualizar quem leu o livro, quem leu o meu trabalho, para poder entender o que era realmente aquele Brasil daquela Vale Tudo, entendeu? Então, para poder saber que era um momento muito diferente, um momento muito rico também, de muitos acontecimentos, de coisas muito importantes. Foram aí, a final da década de 1980 foi muito importante para o Brasil, né? A volta das eleições diretas, a Constituinte, como eu já falei. Então era muita coisa bacana acontecendo e a gente vai lá e vai contar junto com a telenovela, junto com a televisão. Você sabe que eu tenho uma pessoa que é lá da Itália, ela é muito fã de telenovela brasileira. E ela publica muita coisa em italiano no Facebook dela sobre novela. Eu cheguei a fazer novela nos anos 80 na Band, né? Então eu fiz Imigrantes, Cavalo Amarelo, saudosa Dercy Gonçalves e outras novelas lá na Band, né? Foi uma época maravilhosa, porque eu vim da Tupi. A Tupi fechou em 1980 e uma parte foi para o Rio e a outra parte debandou para Bandeirantes, que estava abrindo o núcleo de novela, e aí eu fui junto com essa turma. Então eu vivi toda essa época aí. Ai, que legal, muito rico, né? É muito rico. É uma época muito bacana para televisão. Muitos nomes, muitas pessoas com muito talento, muita gente bacana escrevendo, dirigindo, atuando, né? Realmente é a era de ouro, né, da televisão, né? É isso aí. Quer deixar um recado para eles? Aonde encontra o livro, tudo? Sim, o livro você pode comprar pela Amazon. Em breve a gente já está no forno já o e-book e no site da editora Autografia também. E a minha página do Instagram é Leituras da Ana Paula Gonçalves. E aí por lá a gente também pode trocar ideia, porque eu adoro falar de novela, de literatura, de audiovisual. Que legal, Ana. Isso é bacana, hein? Trocar uma ideia direto com as pessoas. Adoro. Tenho trocado muito, conhecido muita gente bacana de vários lugares do Brasil. Isso é muito rico, é muito legal. E o livro está me dando essa chance de conhecer muita gente bacana. Agora, fora esse livro, você pretende, já está com ideia de um novo livro? Tem, mas por enquanto ainda não tem... ainda não está muito fechado. Surprise! Então, surprise. Aninha,
Muito obrigado, tá? Muito obrigada. Obrigada a todo mundo. E quem quiser trocar ideia, estamos aí. Eu gosto realmente de falar sobre o assunto. Então repita aí. O meu Instagram, Leituras de Ana Paula ou Ana Paula Gonçalves. É isso aí, Ana Paula Gonçalves, no lançamento desse livro maravilhoso que você está vendo aí na nossa tela. Bom, agora eu tô com ele. Olha, eu entrevistei ele há 2 anos atrás e hoje eu tô tendo o prazer de reencontrá-lo aqui depois de 2 anos, né, Mauro? Mesmo. Novamente aqui estamos para falar sobre telenovela, séries, né? Esse gênero que está sempre em transformação e que leva o Brasil para o estrangeiro, para o mercado exterior. Ô Mauro, naquela época você tinha me contado que ia fazer um negócio com a China, essas coisas assim. E aí? Sim, sim. Estamos em pleno desenvolvimento, porque a China, ela tem, no que tange assim, ciências humanas, a parte de ficção, eles são pouco mais demorados do que nas outras áreas, né? Que é a economia, que é a parte da indústria, que são produtos de manufatura, que são rapidíssimos. Quando se trata de assunto de produção de ficção, não é? Estou em contato, aliás, estamos desenvolvendo o projeto, não é? Mas, por exemplo, a Coreia, muito mais avançada, muito mais rápida, que foi até o primeiro país que me abriu as portas para o Oriente. Do mesmo modo, o Japão. A China demora um pouco mais para que isso realmente se concretize, para que isso se firme. Mas já que você tocou na China, não é, que é um país que me fascina, obviamente, eu tenho uma visão de que realmente a China vai ter que se abrir para o Ocidente, porque realmente a maneira que nós temos de trazer a cultura de um povo para outro é dentro da produção do audiovisual. E disso, obviamente, o norte-americano é expert e sabe tudo. Quanto a isso, não tem dúvida, né? Concorda comigo? Concordo plenamente. Então eu falei pro meu amigo chinês, olha, pode demorar 1 ano a mais, 2 anos, mas realmente se a China quer se ampliar tanto do jeito que eles estão pretendendo, tem que se abrir mais do ponto de vista da produção do audiovisual. É isso. Eles têm uma série bem interessante, que eu já vi séries chinesas bem interessantes. Já não é só aqueles filmes de karatê, chinês voando pra lá, pra cá, né? Não, eu gostei do chinês voando. Não. Olha, não. A China tem produção de novela, de série, dramas históricos que eles adoram, novelas contemporâneas. Né? Olha, eu frequento o Oriente desde 2012. Quando ainda não se falava muito da Coreia. Então, a segunda vez que eu estive lá, já fui mais de uma vez para o Oriente, foi a convite do ministro do Esporte, Cultura e Turismo, e ele realmente me explicou todo o processo da Coreia para chegar ao Ocidente. Foi quando a Coreia começou a se abrir com K-drama, K-pop, tudo isso. O Japão já tem a sua indústria oficializada já há muito tempo. E agora realmente acho que chega a vez da China de abrir cada vez mais o mercado. Com certeza, você vê, já faz 2 anos, né, que a gente fez essa entrevista e você me contou isso, né, da China. Né? Exatamente. Agora, Mauro, conta um pouquinho da sua história resumida, assim, para eles que não te conhecem aí. A minha história, bom, eu comecei a me interessar por televisão, por história contada na televisão, com o seriado Perdidos no Espaço. Isso é clássico, né? Clássico dos clássicos absolutos. E depois eu via novela na TV Excelsior, como Redenção, A Muralha, Sangue do Meu Sangue, exatamente, Dona Maroca, a fofoqueira Dona Maroca. Vi Os Estranhos com Pelé.
E tive depois de décadas para frente fazer um trabalho em publicidade com o Pelé, porque o Pelé, você sabe que tinha os pendores artísticos, Sim, né? sim. Queria ser ator também. Então foi muito interessante, a Ivani Ribeiro escreveu o papel especialmente para ele. Tanto é que ele participou da família Trapo. Né? Isso, exatamente, na Record, exatamente. E depois, aí quando a TV Globo começou com Irmãos Coragem, pronto, aí realmente eu já me esbaldei no gênero, já na produção da telenovela, da ficção seriada, e pronto. E aí foi mestrado, doutorado, livros, TV Globo, 30 anos na TV Globo, assessorei Silvio Santos também quando Luiz Abravanel resolveu escrever novela, trabalhei na TV do Chile e viajo muito nessas produtoras com palestra, com aula, com tudo. Quer dizer, é muito... Estou agora nesse lançamento de livro da Ana Paula Gonçalves, que a base é a novela Vale Tudo, o Brasil do Vale Tudo. Nossa, gente, é muita história que o Mauro Alencar tem. Então, eu vou fazer um convite especial para o Mauro Alencar para a gente fazer um programa inteiro da Casa do Mr. Volpe em 3 blocos. Eu quero convidar você, aí você pode explanar, fazer... Vou lá dos meus livros, lançamos a biografia da Suzana Vieiro ano passado, Senhora do Meu Destino, que já é um best-seller. E agora eu preparo sobre o cenógrafo, diretor de arte Mário Monteiro, né, que foi um pioneiro que fez toda a cenografia da TV Globo, trabalhou em carnaval, em desfiles, e também da atriz Léa Garcia, que eu fui convidado agora para desenvolver a história dela, junto com a evolução, com a ascensão do negro na teledramaturgia. Que bacana. Mauro, obrigado por essa entrevista aí. A gentileza sempre eu vou marcar, de você e da sua equipe. Eu vou marcar com ele para ele contar a história todinha, mostrar os livros num programa inteirinho de 1 hora de duração. Obrigado. Mais uma vez, obrigado. Mauro Alencar aqui no programa A Casa do Mr. Volpe. Bom, hoje nesse lançamento da Ana Paula Gonçalves aí, desse livro sensacional, olha que eu encontro aqui meu amigo Fábio Siqueira, que também é um especializado em televisão, né, Fábio? Pois é, que honra, né? Feliz ano novo, Marcos. Que bom a gente está reencontrando aqui, voltando aos lançamentos de livro. E esse livro muito especial com a presença do nosso querido professor Mauro Alencar, né? Um amigo de tantos anos, né? E um mestre, né, da nossa área, né? A gente aprende tanto com ele que é um prazer. E sobre o Vale Tudo que a gente assistiu, né? Sim. Vimos até o troféu imprensa que ela consagrou a 1º de maio de 89, né? Até a trilha sonora faz parte do meu show de Cazuza, ganhou como melhor música. Exatamente. Agora não sendo a abertura é também de Cazuza, mas cantou Gal Costa. Né? Fábio, quais as novidades aí que você tem? Muitas novidades, né? Uma novidade importante, não sei se eu posso contar aqui, mas vou contar que é um furo de reportagem, importante dar esse furo. Vamos lá. Hoje, nosso querido Dr. Mauro Alencar foi convidado para ingressar no Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Uma entidade importante, uma entidade que tem 130 aninhos. Então, quem sabe o Mauro aceitando, ele será o mais novo membro do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Agora, deixa eu te perguntar. A televisão esse ano vai completar 75 anos, né? 75 anos. E aí, cadê os eventos? Olha, os eventos, o Museu da Televisão está fazendo eventos internos com a Faculdade Escola de Belas Artes. Provavelmente, no segundo semestre, esses eventos aumentarão, porque a 21 de setembro deste ano, a Escola de Belas Artes faz 100 anos. E me parece que é a única entidade do Brasil, o ensino superior, que está com a mesma família desde 21 de setembro de 1925, a família Gomes Cardim. Isso é uma coisa muito importante e muito orgulho para a cidade de São Paulo. Mas vamos chamar os veteranos da TV, todo mundo, toda aquela turma, o pessoal que ainda está vivo, né? Porque é importante. Sim, então. Tá. Otton Bastos está com peça aqui em São Paulo, que fez novelas também de Aguinaldo Silva, né? E até Vida Alves me pediu, né, nossa saudosa presidente emérita, para fazer um artigo sobre Otton Bastos, aquela novela do Aguinaldo, que ele foi mordomo, famosa, qual que é o nome? Esqueci o nome. Eu também esqueci. Desculpem, mas é uma novela de
por volta de... Foi o último grande papel do Seu Otton na televisão. Direção do Rogério Gomes, texto de Agnaldo Silva. Eu tive a honra de trabalhar com Otton Bastos no Imigrantes. Onde? Imigrantes. Imigrantes. Nossa, Imigrantes de Benedito Barbosa, direção de Attilio Ricom, 1981. Trabalhei Bem lá. lembrado. Trabalhei lá. Novela que ganhou o troféu imprensa em 81. Foi o primeiro troféu imprensa da Bandeirantes em novela, ou seja, e derrotando Brilhante de Gilberto Braga e Bala Comigo de Manuel Carlos. Que bacana. Então, Imigrantes, TV Bandeirantes. Eu trabalhei lá. Dois grandes Rubens de Globo. Falco e Otton Bastos. Tem mais um, e Altair Lima. Altair Lima, grande Altair Lima. E Ana Magalhães, ou seja, Norma Bengel, Lúcia Veríssimo, mais jovem. Trabalhei, Então, eu conheci todo esse povo aí. É importante essa novela, que de vez em quando reprisa tudo, a força dos imigrantes. E aqui eu vou aproveitar o teu microfone, desejar saúde a Benedito Barbosa, que mora aqui perto, muita saúde a Benedito e a Manuel Carlos. E a Walter Negrão. É importante que essas pessoas, você falou muito bem, a gente tem que chamar esses mestres ao nosso convívio. Tô falando. Vamos chamar. Chama mesmo. Vicente Cesso foi homenageado lá na Belas Artes. É importante dizer que o Vicente Cesso... Chama eles que a gente vai lá fazer uma Porque matéria. são pessoas, depois que falece, é só saudade. Como a Jeanette Claire. Mês que vem é o centenário dela, dia 25 de abril. Você está sabendo? Eles pararam da televisão para homenagear a Maga das Oito, Jeanette Claire. Foi falado que Selva de Pedra, obras dela, Pecado Capital, Irmãos Coragem. Então, cabe a nós a memória da televisão. É isso Hoje aí. nós temos um museu, todos estão convidados, Rua Humberto Primo 927, se eu não me engano, e apareçam lá. É isso aí. Obrigado. Fábio, obrigado aí, né? Pirei, não? Não pirou. É isso aí. Programa Casa do Mr. Volpi. Eu tô aqui com o Arthur Pazin. Arthur Pazin. Eu sou mediador aqui hoje do lançamento do livro da nossa querida Ana Paula. Nossa, eu conversei com a Ana Paula, eu conversei com o Mauro. Eu viajei na história que eles me contaram. E você não viu nada. Isso aqui você fica até amanhã cedo falando de história de televisão brasileira com esses dois. Eu sei, eu conheço o Mauro. A Ana eu conheci hoje, mas é sensacional. O que ela me contou do livro foi uma coisa assim que eu vivi na época e muita gente não viveu. Então hoje ela está lançando esse livro que já é sucesso, né? Já, eu tive o prazer de ler o livro, né? A Ana Paula me convidou para fazer essa mediação, que é abrir essa noite, conduzir aqui as perguntas para os convidados participarem aqui desse lançamento. E eu li o livro com antecedência e posso dizer, a Ana fez um trabalho que, ao mesmo tempo que ele é rebuscado, que tem muito conteúdo, também é leve. E que é o que você falou, que chega nesse lugar que quem viveu vai lembrar, vai acessar. E quem não viveu, mas assistiu, como eu, que tive acesso aí às reprises pelo Viva, pelo Globoplay, consegue entender, situar, colocar aí esse lugar de passado, presente e acho que até futuro, viu? Que vai demorar um pouquinho para mudar. Pois é. Deixa para começar o bate-papo. Bom, gente, eu não vou interromper mais, porque daqui a pouco eles vão começar o bate-papo e eu tô aqui interrompendo já. Obrigado aí pela essa entrevista aí. As ordens. Ana, obrigado. Mauro, obrigado. E vamos lá de bate-papo aí. Vai lá, Sérgio. E aí, tô com essa missão aqui hoje de abrir essa noite para conduzir uma conversa entre os dois. Li o livro semana passada, então eu preparei aí vários tópicos que a gente pode trazer para aguçar vocês aí para se debruçar nessa obra. Antes eu queria só perguntar aqui, acho que todo mundo já viu Vale Tudo, acho suspeito que não. Tem gente que não viu Vale Tudo. Mas a maioria deve ter visto Vale Tudo aqui, seja na versão original ou como eu na reprise, porque quando Vale Tudo passou eu não era nascido. Mas eu assisti Vale Tudo 2 vezes, mesmo não tendo sido nascido, então estou por dentro aí de Vale Tudo. E é isso, vou deixar para eles dar boa noite e depois a gente retoma e começa o nosso bate-papo, né? E pro boa noite deles eu queria só que
trazer uma frase que eu anotei do livro, que é muito importante, que é uma frase da Eneida Nogueira, que é: a sociedade assiste televisão na medida que a televisão assiste a sociedade e se adequa à sua rotina, pautas e transformações. Então acho que a gente pode começar aí com essa frase para eles se apresentarem. Vale tudo, porque era uma época muito rica para a história do Brasil e para a televisão, porque foi o ano da Constituinte, o ano que as pessoas esperavam as diretas já, um ano muito efervescente, com muita inflação, com muitos problemas de corrupção, com muita coisa acontecendo, e a volta da liberdade de expressão, a imprensa. E o Gilberto Braga, Leonor Baceres e Agnaldo Silva fazem essa obra extremamente contemporânea, que conta muito do que acontecia, ao mesmo tempo que acontecia a novela, de uma maneira que poucas vezes nós vimos, sem metáforas, e foi muito importante para a televisão. Tão importante que ela é muito lembrada, muito querida por quem gosta de novela, e é sempre citada como uma das melhores telenovelas já escritas. Então, para mim, foi muito bacana analisar Vale Tudo e o Brasil daquela época. Excelente ela, olha, um carinho, admiração muito grande que eu tenho por Ana Paula, e eu fiz parte da banca de doutorado da PUC, e estamos sempre conversando sobre os caminhos da telenovela, das séries de ficção, né, da TV aberta, no streaming, e sobre Vale Tudo, eu acho que toda a atualidade dela é realmente o grande abismo social que é o Brasil. Né? Não sei se vocês conhecem bem o Rio de Janeiro também, então sempre quando eu estou no Fashion Mall e vejo a Rocinha, eu me lembro de Vale Tudo, né? Porque é tão gritante tudo aqui, que a gente é um espanto, eu fico realmente espantado. Eu fui na feira de Frankfurt e eu me recordo, eu passei 25 dias perambulando pela Alemanha. E aí eles me diziam assim, olha, nós nunca vimos um país com tanto desnível social como é o Brasil. E Vale Tudo foi editado também, eu fiz uma adaptação para romance e foi também editado na Alemanha. E então eles tiveram contato tanto com a novela quanto com a narrativa, né, tudo mais, dos autores. E ficavam impressionados de ver como a história representava as mazelas sociais. Não é claro que outras tantas novelas nós tivemos, tão valorosas quanto, obviamente, né? Desde sempre, cada grupo de novela tem o seu tempo, tem o seu espaço, obviamente, mas chegamos até Vale Tudo, que era realmente assim, um desalento, de certo modo, não é? Foi a época que, logo depois, eu conheci o Gilberto Braga, e muito decepcionado com a situação do Brasil, política, economicamente, não é? Que veio daquele caldo tão bonito que era o Brasil, do milagre econômico. Aí eu vivia, era um paraíso aquilo. E para mim era um paraíso. E aí vai nos anos que é a Selva de Pedra, que é a Jeanette Claire, e segue nos anos 80 até chegar realmente em Vale Tudo. Aí tudo despenca mesmo. Né? Mas obviamente que a Vale Tudo tem personagens em que você pode confiar, no caso da Raquel, da Celina, esse povo, digamos assim, altruísta, né? E aí vai chegar depois o Dono do Mundo e tudo acaba em Pátria Minha. E já falei tudo, pronto.